Fala galera do canal, aqui quem fala com vocês é o Edson novamente. Desde já vou deixar aquele grande abraço para todos vocês, muitíssimo obrigado por assistir os vídeos. Vai lá, deixa esse like maroto do Kakaroto, não seja um cara escroto, senão te empurro pro esgoto. Partiu para o nosso vídeo de análise de Darksiders 2 e eu vou explicar para vocês que não está na ordem correta todas as análises, até porque em 2012 eu acabei zerando esse jogo. Jogo esse que foi lançado, sim, em agosto de 2012 para PlayStation 3 e Xbox 360 e desenvolvido aí pela Vigil Games e distribuído pelos estúdios THQ Nordic. Pessoal, esse game que a gente jogou, tanto a versão original dele quanto a versão definitiva, traz pouca coisa de conteúdo extra na edição Definitive Edition. Então eu aconselho para quem já jogou e não quer jogar mais, que não jogue, porque não tem nenhum tipo de diferença que vai fazer você ficar tão maravilhado, a não ser os gráficos mais polidos, certo? Bom, vamos lá, vamos falar sobre o Darksiders 2. Quem quiser ver as outras análises, Darksiders 1 e 3, está também aí na minha playlist do canal Análises Sinceras. Pessoal, Darksiders 2 é a continuação do Darksiders 1 e tem uma breve explicação no seu começo sobre os eventos acontecidos no primeiro game. Então, o que eu posso dizer para vocês é que a gente tem como protagonista o Mort, o segundo cavaleiro do Apocalipse, que aparece no game, e a gente acaba tentando descobrir onde o Guerra está e o que aconteceu e por que os cavaleiros do Apocalipse estão sendo julgados pelo Conselho. É simples. É complicado entender porque os primeiros jogos só foram legendados em inglês, não foi nem em português. Só agora nessas edições definitivas que a gente teve uma legenda em português. Mesmo assim, com muitos diálogos e muitas coisas, acabam se perdendo um pouco dentro do enredo. É um enredo basicamente bastante complexo, não muito intrigante, e o game ele acaba sendo muito mais game do que história. Então eu vou explicar brevemente para vocês que a história é isso, o enredo é esse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse vieram antes do tempo, estão sendo julgados pelo Conselho. O Conselho praticamente é o que manda e comanda tudo dentro do mundo do Darksiders, certo? Então fica mais fácil para vocês entender a história, caso vocês quiserem jogar pensando assim no enredo. Bom, Darksiders 2 tem uma temática totalmente diferente do Darksiders 1. Eu até brinco que Darksiders ele não sabe qual plano ele se encaixava. O primeiro Darksiders ele parecia muito com God of War, com muitos elementos de plataformas e quebra-cabeça. O Darksiders 2 já partiu para uma coisa bem diferente, onde ele tentou buscar um mundo aberto ou um mundo semi-aberto. Quando a gente fala mundo semi-aberto, é porque ele vai ter transições para você passar de um mundo para o outro, ou seja, nem todos os mundos estão conectados e geralmente você acaba passando por algum tipo de load para ir para a próxima parte ou para o próximo mundo. Então eu chamo de mundo semi-aberto. É aquele que te dá uma grande área para explorar, mas acaba que você sempre vai ter que passar por algum lugar onde você vai fazer um load. Então eu chamo, entre aspas, de mundo semi-aberto. Este mundo semi-aberto não é tão interessante, é apenas para exploração mesmo. Você pode cavalgar com o seu cavalo, Mort pode executar vários tipos de golpe com a sua foice gigante. E eu queria até falar dos pontos positivos junto com os negativos e explicar principalmente essa parte, que é a parte que pode te fazer declinar do game ou querer jogá-lo. Bom, o jogo ele é muito bom na sua trilha sonora, graficamente ele não é muito impecável, até porque quando a gente viu o trailer na época pensou que fosse uma coisa bem acima do que a gente estava esperando, até por se tratar de um PlayStation 3, um Xbox 360, a gente pensou que os gráficos seriam muito melhores do que foi o 1, por exemplo, e a gente acabou só caindo na cinemática do game e basicamente é uma cópia e cola do 1. Não é ruim, certo? É um estilo artístico do game, é bacana, só que também quando veio o 3 a gente esperava um pouco mais por ser PlayStation 4 e também não veio nenhum tipo de gráfico melhorado, até um gráfico igual ou pior do que a gente encontrou no Definitive Edition. O game tem muitos objetos a você coletar, tem muitas coisas a se fazer, tem algumas side quests não tão interessantes, mas tem para você fazer com alguns NPCs para conseguir equipamentos, armamentos, e é nesse ponto em que o jogo
ele realmente peca. Então eu vou falar um pouco sobre os pontos negativos de Darksiders 2, porque eles podem fazer a diferença no seu querer jogar ou não. Darksiders 2 tem uma mecânica onde você tem uma árvore de upgrades muito boas que fazem com que você evolua teus personagens com magias, com golpes diferentes, golpes duplicados, magias de defesa, e isso é muito básico, porque não faz muito efeito na hora de se jogar. Então o grande defeito de Darksiders 2 não está em si na sua gameplay, me sim na sua repetição de armas, que faz você apenas ganhar atributos diferentes. Por exemplo, Mortis está com uma foice dupla, ele não vai mudar essa foice dupla. Essa foice dupla pode ser com ataque de gelo, essa foice dupla pode ser com ataque de almas, essa foice dupla pode ser com ataque de fogo. E o que muda só é o atributo do, que eu posso dizer, do elemento que está sendo aplicado nela. Com as marretas, martelos e outras foices é a mesma coisa. Você carrega as foices duplas e uma arma pesada, ou carrega luvas para poder atacar de maneira mais rápida, só que fica exposto também. São os 3 tipos de armas que tem e eles não mudam nada. O conceito de bater é sempre igual, só muda mesmo o atributo elemental que ela carrega. Isso faz com que o jogo perca um pouco da essência. Seus combos não são tão fáceis. Alguns combos são bastante esquisitos de se entender. Ou seja, você vive fazendo sempre o mesmo combo, porque aquilo é o que vai fazer você evoluir e derrotar os inimigos. Ah, então quer dizer que não tem combo? Não, ele tem uns 2, 3 combos variados que você sempre vai acabar executando a todo momento. Isso vai se tornar uma coisa até um pouco enjoativa. Na questão dos chefões e do jogo em si, a plataforma do jogo é excelente, quebra-cabeças muito bem bolados, coisas bastante intrigantes a se fazer, então você vai usar bastante sua cabeça na hora de jogar o Darksiders 2, isso eu curti, viu? Isso eu achei muito bacana, não perdeu nada a essência dos quebra-cabeças do 1 e ainda deu uma certa evolução para eles. Então é um jogo que ele puxa muito também para a parte de plataforma, onde você vai solucionar esses puzzles, esses quebra-cabeças, e eu acho isso legal pro game, que faz com que quebre um pouco aquele ritmo de só ficar batendo, matando. E apenas isso, pessoal. O jogo ele traz chefões incríveis, trilhas sonoras maravilhosas, porém ele não consegue ser evolutivo do 1 pro 2 e, infelizmente, como a gente viu na análise do 3, também não consegue ser tão evolutivo. Bom, vale a pena jogar esse jogo, cara? Eu peguei ele por R$23. Não pegue por mais do que esse valor, ou pegue até por menos quando vier a promoção, tanto no PlayStation 3 quanto no Xbox One ou Xbox Series X, PS5, qual seja a plataforma que você for jogar. Até porque é um jogo muito antigo, ele é de 2012, então ele não tem muita coisa a mostrar, ele só tem um gráfico mais polido que o primeiro não teve. Basicamente, a gente tem uma gameplay um pouco repetitiva, um mundo aberto um tanto quanto vazio e tem uma história razoável para um game desse gênero. Pessoal, por tudo que eu joguei na época e por tudo que eu joguei agora, eu posso dizer para vocês que Darksiders 2 merece no mínimo uma nota 7,5. Ele passa a ser um jogo mais do que bom para um jogo até que razoável. Então, acho que a nota 7,5 cabe muito bem para ele. Assistam as minhas análises, estão todas na playlist. Espero que vocês gostem. Comentem se vocês jogaram essa versão Definitive Edition, se vocês acham que foi só para encher linguiça ou se realmente vocês gostaram dela e acham que ela é muito melhor do que a primeira versão. E se vocês gostam também da saga Darksiders, beleza? Pessoal, sempre vou tentar trazer qualidade para vocês nos meus vídeos. Espero que vocês curtam. Falou, até a próxima.